Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula do segundo ano de hoje é sobre o primeiro reinado aqui no Brasil. Então, um período compreendido entre 1822, ou seja, da proclamação da nossa independência, até 1831, quando o Dom Pedro I ele abdica do trono em favor de seu filho. Então, uma característica desse período aqui no Brasil é que após a nossa independência, nós continuamos uma monarquia, ou seja, uma monarquia entre várias repúblicas, porque diferentemente da América Espanhola, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai e assim por diante, o nosso país manteve a unidade territorial e ela continuou uma monarquia, ou seja, um império, enquanto os outros países proclamaram suas repúblicas. No nosso processo de independência e após ele também, houve uma intensa participação das elites, a continuação, a perpetuação do poder das elites e a ausência de participação popular. O povo nem sequer ficou sabendo da proclamação da independência. Houve uma manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, como a manutenção da escravidão, do latifúndio, grandes propriedades de terras, domínio da oligarquia rural e agroexportação de produtos primários. Após a proclamação da independência, o Dom Pedro I ele teve que buscar o reconhecimento dessa independência perante os outros países. Só que aqui dentro do próprio país, dentro do Brasil, existiram muitas resistências internas, especialmente no norte e no nordeste, que nessa época se sentiam excluídos do restante do Brasil. Então a reação dessas revoltas foi a formação de tropas mercenárias. E a partir de meados de 1823, o imperador ele conseguiu controlar essas revoltas e acabar com elas. Já a nível internacional, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer nossa independência em 1824. Na América Latina, houve uma resistência em função do sistema de governo adotado no Brasil, que era a monarquia. Na Europa, os demais países aguardaram reconhecimento por parte de Portugal. E Portugal ele só reconheceu nossa independência através de um acordo e o pagamento de uma indenização em 1825. Essa separação ela não foi muito pacífica. O Dom Pedro I teve que contratar mercenários, pessoas de sua confiança, mobilizou milícias e comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, especialmente nos estados do Nordeste, como Pará, Bahia, Rio Grande do Norte. Como eu já disse, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência, porque na época vigorava a política da doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Os Estados Unidos eles tinham fortes interesses econômicos e políticos aqui na América Latina. Já a Inglaterra, que era a maior potência da época, ela adotou uma postura mediadora. Ela ajudou o Brasil no processo de independência e ainda emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal. Aqui nós temos uma charge da doutrina Monroe, mostrando aqui o tio Sam colocando o seu chamado Big Stick, o grande porrete aqui na América. E aqui do outro lado mostra um alemão e um britânico, um inglês, querendo passar essa fronteira, e o americano não deixando.
A Inglaterra, né, após a independência do Brasil, ela transforma-se na tuteladora da nova monarquia. É ela que vai trazer todos os seus produtos para cá, através de tratados de paz e aliança, tratados de amizade, e ela também tinha o interesse de explorar o mercado brasileiro, o mercado consumidor, e acabar com a escravidão no Brasil. Adotou uma política livre cambista, reduzindo taxas alfandegárias para as importações, e isso dificultou o desenvolvimento da manufatura brasileira, dos produtos aqui do Brasil. E isso também provocou o endividamento do Estado brasileiro. A nossa dívida, ela começa com a independência. Depois da independência também, o Brasil ele teve que elaborar a sua nova Constituição, porque agora o Brasil não obedecia mais às leis e os mandos de Portugal. Então os deputados se reuniram numa Assembleia Constituinte de 1823. 90 deputados ligados à aristocracia e à oligarquia rural brasileira. E nessa reunião, nessa Assembleia, eles construíram o que a gente chama de Constituição da Mandioca. Por que da mandioca? Porque para você votar e se eleger a um cargo político, você deveria comprovar renda em alqueires de mandioca. Ou seja, ela era uma constituição classista, defendia os interesses da minoria da população, da oligarquia. O voto era censitário, baseado na renda, anticolonial, excluindo os portugueses da administração, anti-absolutista, ou seja, reduzia os poderes do imperador e aumentava o poder do parlamento. E o Dom Pedro I, ele viu que ele ia perder o seu poder, ou seja, diminuiu o seu poder perante os deputados, interrompeu os trabalhos da Assembleia, ordenou a prisão e o exílio, a prisão de muitos deputados. O Brasil continuou uma monarquia hereditária, ou seja, passada de pai para filho, e houve a divisão do território em províncias. Mais tarde serão os estados. O Dom Pedro I ele criou 4 poderes: o executivo, que era formado por ele e por seus ministros; o legislativo, que era a Câmara dos Deputados e o Senado; o judiciário, formado por juízes e tribunais; e o moderador, que era o poder que ele controlava tudo. As eleições eram indiretas para os deputados e os eleitores de paróquia e de província. O voto era censitário, ou seja, para você votar, você tinha que comprovar 100 mil réis para você votar para a paróquia, 200 mil réis a nível província, 400 mil réis para você votar para deputado e 800 mil réis para senador. Aqui nós temos a imagem da primeira Constituição brasileira, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Percebam aqui que Brasil ainda era escrito com Z. Aqui nós temos um esquema de como funcionavam esses poderes. Acima de todos, perceba que era o poder moderador, e em seguida vinha os outros 3. Os cidadãos, por essa Constituição, eram divididos em 3 grupos. Cidadãos passivos, aqueles que não alcançavam renda suficiente para ter os seus direitos políticos, para exercer sua cidadania. Cidadãos ativos votantes, aqueles que tinham renda suficiente para votar.
e aqueles ativos eleitores elegíveis, aqueles que tinham renda para tanto votar e ser votado. E aí começam as revoltas e os descontentamentos perante o governo de Dom Pedro I. A gente tem a primeira revolta que acontece no primeiro reinado, é a Confederação do Equador. É uma revolta ocasionada principalmente pela queda do preço do açúcar, especialmente nas províncias nordestinas, e em decorrência da queda do açúcar, os produtores, os senhores de engenho, encontravam dificuldades econômicas que afetavam vários segmentos da sociedade. O ideal dos rebeldes, o objetivo deles nessa revolta era a instalação de uma república federalista, com autonomia provincial, ou seja, não dependendo do poder central, que era o do imperador Dom Pedro. Um dos principais líderes dessa confederação foi o Cipriano Barata. Ele nasceu em 1762 e faleceu em 1838. Ele era chamado de o homem de todas as revoluções, porque desde antes da independência do Brasil, ele participou de várias manifestações no Nordeste, como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a independência do Brasil e a última Confederação do Equador. Era considerado um liberal radical, queria mudanças radicais na sociedade, defensor da abolição da escravidão e era um fiel crítico do governo Dom Pedro I. Ele foi o idealizador, o grande líder da Confederação do Equador, mas ele acabou não participando da deflagração do movimento porque ele foi preso. Quem participou mesmo da confederação foi o Frei Caneca. Frei Caneca, o nome verdadeiro dele, Joaquim do Amor Divino Rabelo. Ele condenou a outorga da Constituição, ou seja, a Constituição do Dom Pedro I, colocava suas críticas num jornal chamado Tifes Pernambucano. Ele era defensor do federalismo, ou seja, cada província ter sua autonomia, contrário ao mandato vitalício dos senadores, ou seja, ele era contra que os senadores tivessem um mandato por toda a vida, e contrário ao poder moderador, que era aquele poder que o Dom Pedro podia fazer o que ele queria. Qual foi o estopim dessa revolta, a grande causa? O Dom Pedro I ele nomeou o presidente que os pernambucanos não queriam na época. E através dessa nomeação, ocasiona essa revolta. Foi liderada pelo antigo presidente da província, Manuel Paes de Andrade. E aí, os rebeldes formam uma república composta por Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Ou seja, praticamente mais da metade das províncias do Nordeste participaram dessa república. Porém, havia contradições internas, ou seja, problemas internos, no qual eles não se entendiam, não elaboravam um acordo sobre a questão da escravidão. Muito por conta que os senhores de engenho dependiam da mão de obra escrava. E a resistência foi comprometida pela retirada do apoio dessas elites, essas elites que não queriam a abolição da escravatura. Quando o governo do Dom Pedro ficou sabendo dessa confederação, dessa rebelião, o Dom Pedro I ele contraiu mais empréstimos para a contratação de combatentes e atacou essa revolta por mar. Também enviou tropas terrestres nacionais e aí acabou derrotando o movimento.
com punições e fuga de lideranças. O Frei Caneca foi executado, ele foi fuzilado em praça pública. E aí começa aos poucos ter o fim do primeiro reinado, no qual vários fatores acentuaram o descontentamento, o desprestígio do governo Dom Pedro I. Uma delas foi o fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição da Constituição à força, Constituição de 1824, a forte violência contra a Confederação do Equador, fortalecimento das oposições, ou seja, o Partido Brasileiro, que acaba crescendo muito mais que o Partido Português, e o Dom Pedro I também perde a província Cisplatina, a antiga colônia do Sacramento, atual Uruguai, como vocês podem ver aqui. O atual Uruguai era uma colônia portuguesa chamada Colônia do Sacramento. E aí o Dom Pedro I ele acaba perdendo esse território com a ajuda da Argentina, que queria anexar o Uruguai para ela. Só que ele acaba conseguindo a sua independência em 1828. Outro fator que ocorre o descontentamento do Dom Pedro I é a questão da sucessão dinástica em Portugal, ou seja, quem vai assumir o trono em Portugal com a morte do seu pai, Dom João VI, em 1826. E aí ocorre uma disputa lá em Portugal por esse trono, ou seja, o Dom Pedro I não podia ocupar tanto o trono do Brasil e o trono português. Então ele nomeia a sua filha, Maria da Glória, como herdeira do trono português, sob a regência do seu tio, o Dom Miguel. Só que o Dom Miguel acaba dando um golpe na sua sobrinha. E aí o Dom Pedro I ele acaba desviando seus interesses políticos mais para Portugal do que para o Brasil. O Brasil também passava por uma grave crise econômica em decorrência da queda do preço do açúcar, desequilíbrio na balança comercial. O Brasil mais comprava do que vendia, aumento da dívida externa, aprofundamento com gastos militares nas guerras, a falência do Banco do Brasil em 1829. Tudo isso aumentava o custo de vida da população, especialmente dos mais pobres, e o Dom Pedro I era acusado de um forte autoritarismo também. Ou seja, ele era um político que não era agradável aos grupos liberais e moderados. Existia também o medo da recolonização do Brasil. O Dom Pedro I ele também se aproxima mais do partido português do que dos brasileiros. Alguns jornalistas, como Paulista, Líbero Badaró, começam a publicar nos seus jornais críticas sobre o governo Dom Pedro, como no jornal Aurora Fluminense e o Observador Constitucional. E aí, em novembro de 1830, ocorre o assassinato desse jornalista. E o Dom Pedro I é acusado pela morte desse jornalista. Começam também protestos contra o imperador na província de Minas Gerais. E em março de 1831, o Partido Português, em homenagem a Dom Pedro I, eles fazem uma festa. E nessa festa se reúnem também opositores do governo. E a reação dos portugueses
contra os rebeldes foi a chamada Noite das Garrafadas, no qual os portugueses atiravam garrafas contra esses protestantes, do alto de suas janelas. E aí o Dom Pedro I não aguenta mais. Ele acaba abdicando do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Começam vários protestos e motins pelo Brasil. Ele também acaba nomeando ministérios de sua confiança com brasileiros, numa tentativa de conter a crise, uma crise política e econômica, e aí ele deixa o trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Aqui tem uma imagem do Pedro de Alcântara. Como ele tinha apenas 5 anos de idade, ele não era maior de idade, o Brasil foi governado por regentes. E aí começa o período regencial.